Agora, em termos de briga ali pela fase de grupo, o bicho está pegando. É apertado. O Flamengo tem que jogar esse jogo para ganhar, o que não é fácil. Derrotar o São Paulo no Morumbi já não é fácil História do nunca. Flamengo. Dito isso, o provável Flamengo para pegar o São Paulo daqui a pouco é Rossi no gol, Varela sendo mantido na lateral direita, Fabrício Bruno, Pablo substituindo o Léo Pereira suspenso. Salve, salve, nação, vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. Ele chegou na última rodada, a famosa última rodada, 38ª rodada desse Brasileirão. Será que você já vai sentir falta do Flamengo? Alguns, pelo menos um mês aí sem Flamengo aí, né, só agora aí, só dia 17 de janeiro, né, que é o próximo jogo, mas antes disso, né, o Flamengo tem a obrigação, sim, de chegar nesse jogo diante de São Paulo e garantir a vaga para a próxima Libertadores, né, se manter no G4, né, esse é o objetivo do Flamengo, que foi um ano desastroso, né, Gabigol fica de fora desse último jogo, tratando de uma lesão no adutor da coxa, então só volta em 2024, como ele, Léo Pereira suspenso, Davi Luiz também e outros jogadores aí, né. Então, vai ter saída de jogadores também, né? Situação de renovação, né? Renovação de contrato. Alguns jogadores que estão em fim de contrato, a renovação está travada, né? Então, aqui no vídeo aqui tu vai saber de quais jogadores eu tô falando que a renovação foi travada nessa reta final de ano, né? Então, vamos embora com mais um vídeo aí. E vai deixando o seu palpite também para esse jogaço entre Flamengo, São Paulo e Flamengo aí. Meu palpite é 2-1 Flamengo. Flamengo vence e garante esse G4 aí, visando a próxima Libertadores. É isso aí, tamo junto aí. São Paulo tem jogado, apesar que o São Paulo tem jogado sério os seus amistosos no Brasileirão, né? Fluminense também, né? Não é que, no campo São Paulo largou. Não, ele tem jogado. Tanto que outro dia ele ganhou do Bahia, ele empatou com o Santos, ele ganhou do Bragantino. Então esse São Paulo que se despede do Brasileirão e o Flamengo ainda correndo o risco de perder essa vaga direta à fase de grupos da Libertadores e sem Gabigol, que já passou pelo procedimento lá, só me fugiu agora onde foi, no tornozelo, não? Vou checar coxa, aqui. Né? Na coxa? É na coxa. Gabigol fora, mas Gabigol também tem jogado pouco, né? Tem jogado pouco, eu estava ontem fazendo um levantamento, olhando os números do campeonato, né? Chegando ao fim, impressionante, naquela relação gols esperados e gols marcados, eu peguei os 20 primeiros jogadores com mais gols esperados no campeonato. E o Gabigol é o que tem a pior relação. Ele tem, se não me engano, 4,5 gols a menos do que as estatísticas esperariam dele. O inverso da moeda é o Paulinho do Atlético, que tem 4,9 a mais. Paulinho em primeiro, Tiquinho em segundo, Suárez em terceiro, Hulk em quarto. Assim, jogadores que fizeram mais gols do que se esperava a partir das estatísticas. E desses 20, o pior número é o do Gabigol. Ou seja, o Gabigol teve muitas oportunidades, mas converteu pouco. É isso. Só para deixar claro aqui a informação, né? Procedimento para reparo da lesão no tendão do adutor direito. Linguagem médica. Em resumo, coxa. Né? Na hora certa de fazer isso, né? Embora o Flamengo ainda busque muita coisa. Não estou falando de título, porque 16 gols de saldo é a mesma coisa que você não ter chance nenhuma. Agora, em termos de briga ali pela fase de grupo, o bicho está pegando. É apertado. O Flamengo tem que jogar esse jogo para ganhar, o que não é fácil. Derrotar o São Paulo no Morumbi já não é fácil nunca. O Flamengo perdeu para o São Paulo disputando o título brasileiro. Não, foi campeão, mas perdeu aquela partida. Na última rodada, em 2020. 21, então, mais campeonato de 20. O Flamengo, numa proporção, se você comparar aí, talvez seja quem tem mais ou que correr atrás nessa rodada. Eu acho que essa briga por uma vaga é bem apertada. Pega a pontuação dos adversários e a dificuldade do adversário do Flamengo hoje. O Galo com 66, o Flamengo 66, o Grêmio 65. E o Botafogo. Botafogo 64. Botafogo. É o Botafogo. O Botafogo é o que poderia tirar essa vaga. Os outros já estão dentro do G4. E seria, mais uma vez, emblemático para o Flamengo perder a vaga direta na Libertadores para o Dorival. Porque já perdeu a Copa do Brasil, que poderia garantir essa vaga, e agora tem a chance... Um empate do Flamengo e uma vitória do Botafogo, acho que o Botafogo passa o Flamengo. Sim. Esse é o risco. Pelos critérios de desempate. Então, não está garantido. Então pode ter mais essa ironia do destino mostrando e comprovando que a temporada do Flamengo, em termos do que se esperava, a
acabou sendo muito infeliz pelas projeções que se tinha do Flamengo antes de começar o ano. E aí na coletiva, mais uma vez, alguém vai perguntar para o Dorival se tem o gosto especial. Ele vai dizer que não, Alguém que vai é dizer profissional. que não, vai ficar tudo bem. Então, você falou num empate do Flamengo e vitória do Botafogo, eles empatariam em pontos, Em 67, né? em vitórias, mas o saldo de gols do Botafogo é bem melhor. Do Flamengo, no momento, é 15, do Botafogo é 23. Então, o gols a Flamengo... mais. O Botafogo passaria. Passaria e o Flamengo perderia essa vaga, né? Não é isso? Sim, aí seria muito ruim, né? Para o planejamento Mas tem do o Flamengo. Grêmio ainda, viu? O Grêmio está atrás do Flamengo. O Grêmio teria que passar também pelo Fluminense. Exatamente. Essa situação. Mas se isso vier a acontecer, é um ano que realmente deixa muito a desejar, né? E aí compromete até a Libertadores do ano que vem. Porque você tem que antecipar, né? A Conmebol soltou semana passada o calendário da Libertadores e você tem em fevereiro e março as fases preliminares para começar a fase de grupos em abril. Você acrescentaria ali 4 jogos decisivos em meio a uma fase ainda de preparação do time, né? De construção, de campeonato carioca. Que não vale muita coisa, mas o estadual derruba a gente pra caramba, não é isso? Sempre dá um problema, sempre dá uma confusão. Essa seria a situação. Atrapalharia o planejamento do ano de 2024. Eu acho que o Flamengo vai direto para a Libertadores, mas tem que confirmar hoje. Que é o mínimo que se espera de um clube como o Flamengo. O time mais rico do Brasil, com maior elenco, maior potencial de investimento e que errou demais em 2023. Mas para isso, para depender só de si, tem que ganhar esse jogo. Tem que ganhar o jogo. E tem que evitar todo mundo. O time desse tamanho, com essas pretensões, não pode participar da pré-Libertadores. Isso aí só te atrapalha. É data a mais, é jogo a mais, é viagem a mais. É uma coisa que todo mundo subestima durante o campeonato. Pressão. Não ganha nada com isso. Só tem a perder. E o Tite sabe bem o que é. Inclusive, uma vez, quando ele caiu contra o Tolima, naquela última rodada... E era um mata-mata só naquela época, não eram 2. Eu lembro, ele cai no fim do campeonato, acho que era um jogo com o Goiás, e ele sai de campo e aí perguntam para ele, não, agora está na pré. Ele falou, nem sei disso, nem tinha feito essa conta. Agora, fatalmente, ele deve ter feito. E essa fase preliminar vai ter alguns clubes tradicionais. O Nacional do Uruguai vai jogar a fase preliminar, Atlético Nacional da Colômbia, provavelmente o Colo-Colo do Chile. Na Argentina tem que ver, ainda está indefinido, porque depende agora da reta final da Copa da Liga, mas pode ser um São Lourenço. Então tem algumas possibilidades. Nacional do Uruguai, que é o seu time no Uruguai, de coração. Não fala sério comigo, meu. Eu sou Peñarol, pô. Só para completar, o Flamengo tem um ponto a mais que o Grêmio, mas, por exemplo, se o Flamengo perde, o Grêmio empata. Já chega. Eles ficam com a mesma pontuação, mas o Grêmio tem uma vitória a mais. Então, o Flamengo realmente seria importante o Flamengo ganhar do São Paulo para não correr o risco de perder essa vaga. Se o Botafogo e o Grêmio passam, aí ele vai passar roubada, né? Para o Flamengo é uma roubada. Tem que disputar. Pela expectativa que o Flamengo tem, né? Temos o provável time do Flamengo, assim, o último time do Flamengo na temporada, a despedida do Flamengo, uma temporada, digamos assim, vexatória do Flamengo, essa é a verdade. E não, foi boa. Não, péssima. Foi boa temporada. Péssima. Expectativa, realidade. Uma alegria no Rio de Janeiro. Repito, a pior temporada da história do Flamengo. Dito isso, o provável Flamengo para pegar o São Paulo daqui a pouco é Rossi no gol, Varela sendo mantido na lateral direita, Fabrício, Bruno, Pablo substituindo Léo Pereira suspenso, Ayrton Lucas na lateral esquerda, Pulgar, Gerson Arrascaeta, Everton Cebolinha, Luiz Araújo sendo mantido na ponta direita e Pedro sendo o centroavante. Esse é o provável time do Flamengo, pelo menos foi o que o Tite esboçou na atividade de ontem, a última antes do duelo. Defensivamente, um Flamengo mais talvez frágil pelas peças, porque a gente comentou até ontem isso aqui, mas ofensivamente, a volta do Pulgar muda essa parte ofensiva toda do Flamengo, fica bem positiva, né? E o Luiz é um cara que está se destacando, né, o Pedrosa? Como eu falei aqui, eu acho que são 2 jogadores, no caso não o Luiz ele é titular por merecimento, mas no caso do Pulgar é um jogador insubstituível hoje no Flamengo. Você pode pensar numa temporada 2024, o Alan tendo uma sequência, que ele pode ser esse cara até para jogar do lado do Pulgar mesmo. Mas nesse momento o Flamengo não tem outro jogador do calibre do Pulgar, que para mim é um dos melhores volantes do Campeonato Brasileiro. Ele só perde aí pro Zé Rafael, porque o Zé Rafael faz um Campeonato Brasileiro absurdo, senão o Pulgar estaria na minha seleção, pela qualidade que ele tem dentro de campo.
Agora, defensivamente, como o Vene falou, eu preferia ter apostado no garoto, entendeu? Eu acho que o Flamengo fica pior defensivamente, mas hoje, Fernanda, para ser muito honesto, o Flamengo tem que garantir a sua vaga no G4. Um ponto garante a vaga no G4, correto? Sim, é isso aí. Então, a vida do Flamengo é essa. Mas vai pegar um São Paulo que, querendo ou não, mordido, né? A gente não pode esquecer que é a situação do Dorival Júnior. Eu não tenho dúvida que o Dorival vai querer complicar a vida do Flamengo diante desse duelo aí. Tu acha, Vene? Eu acho também. Eu acho. Eu acho também. Porque Não, assim, cara, eu vi a entrevista do Dorival na entrevista, eu assisti a entrevista toda do Felipe Luiz pra Flá TV, né? E o Dorival dá um depoimento ali, ele fala com tanto respeito sobre o Flamengo, ele fala com tanto carinho, eu não vejo nenhum rancor nas palavras do Dorival quanto ao Flamengo. Mas eu não sei se rancor seria a palavra. Eu acho que é uma sinalização de... Olha aí o arroz com feijão. Mas você ele já quer fez isso, Você Fernando. quer uma prova maior que ele não tem rancor? O Flamengo foi vice do São Paulo. Ele já fez isso. Você ele quer já uma deu um tapa na cara do falou, Flamengo né? sem mão. Inclusive Mas, ô falou Pedro, isso. você quer uma prova maior que não tem rancor por parte do Dorival? Ele já disse que voltaria ao Flamengo, Exato. mesmo diante disso tudo. Exato. Só que eu me boto muito no lugar dele. Como que ele vai extrair forças dos seus jogadores diante de um jogo que não vale nada para o São Paulo? Eu acho que vai ser dessa forma. Eu não acredito no Dorival também querendo perder dentro de casa na despedida da temporada 2023. Ele vai Então, encarar o jogo com a seriedade que tem que se encarar, com o respeito e honrando a camisa do São Paulo. E não por birra do Flamengo. Eu não vejo dessa forma. Pode ser. Eu vejo que é uma misturinha de tudo. Eu não acho sei que se é muito por isso birra, aí. mas incentivo. Talvez seja um incentivo. Claro, jogar contra o Flamengo sempre é incentivado. Eu, no lugar do Dorival, todas as vezes que eu fosse enfrentar o Flamengo, eu ia querer ganhar. Se eu tivesse no E lugar outra dele. coisa, também, né? não é um jogo assim, é um jogo difícil pro Flamengo por si só. Porque o São Paulo tem um grande time. Ponto. Ô, Vene, tem drone sobre renovações no Flamengo, você? Tenho sim. Ontem eu conversei com uma pessoa do departamento de futebol do Flamengo e me atualizei sobre as possíveis renovações de contrato. Vamos lá, Bruno Henrique já está acertado, resta apenas um anúncio. Everton Ribeiro, travada a negociação de contrato, ou seja, é incerta a permanência do camisa 7 no Flamengo. Lembrando que a gente está falando de um ídolo e caso ele não fique, ele não vai ter uma despedida como o Rodrigo Caio teve e o próprio Felipe Luiz. E o Gabigol também, a possibilidade de renovação nesse momento não existe, está travado também. Então, essa é a atualização aí desses 3 jogadores que estavam com negociações em andamento para estender o contrato com o Flamengo. São as 2 renovações, a gente está comentando aqui há algum tempo isso, né, Pedrosa? Mais delicadas. Porque você tem toda a questão da idolatria do torcedor, e que é normal por 2 personagens como o Gabigol e o Everton Ribeiro. Tudo que eles fizeram, a gente não. Aí você traz uma régua muito bacana, que é como você fazer uma avaliação de 2 jogadores num cenário que foi o cenário do Flamengo esse ano. Quem se destaca esse ano no Flamengo, né? Foi um ano muito difícil para o rubro-negro e para o Flamengo também. Então você trouxe essa régua outro dia, mas ela precisa ser passada, né? Porque na hora de você renovar, o que você tem de referência é a última temporada. Mas a decisão, eu já falei aqui, não é departamento financeiro que tem que tomar decisão técnica dentro de campo. Não é departamento financeiro que vai fazer o Everton Ribeiro, o Gabigol, o Bruno Henrique renovarem. Quem tem que tomar essa decisão é o Tite. A palavra dele tem que ser ouvida e a palavra dele tem que ser a final. É muito caro. Conversa-se e o próprio Tite, caso entenda também que é caro, ele fala, realmente, com esse valor aqui, eu posso buscar outro jogador no mercado. Agora, você vai conseguir buscar outro jogador do calibre do Bruno Henrique, do calibre do Gabigol, do calibre do Everton Ribeiro, com a identificação que eles têm no Flamengo para o ano que vem, já, de imediato? Quanto que vai custar isso para o Flamengo? Porque, por exemplo, quanto que é o que eles estão pedindo para o De La Cruz? É muito dinheiro, 16 milhões de dólares. Então, assim, esses jogadores, eles são do Flamengo. Você tá tomando uma decisão ali de manutenção. Se você for ao mercado para comprar um jogador do calibre do Gabigol, do Everton Ribeiro e do Bruno Henrique, você vai gastar muito, você vai gastar nesse Só nível que, aí. no caso do Gabigol, a gente tem que lembrar que seria uma renovação, no meu ponto de vista, Antecipada. já debatemos isso, antecipada, porque ele tem Antecipada. contrato até dezembro. Então não há motivo para você renovar agora. Estamos falando de um jogador em Sim. queda. Ele vive o pior momento dele com a camisa do Flamengo. No caso do Everton Ribeiro, existe isso. De fato, foi o que o Pedrosa levantou. Aí você botar na balança. Vale a pena você liberar um jogador como esse, buscar outro, sendo que existe a incerteza se esse outro vai render? Agora, também existe a incerteza se o Everton Ribeiro vai render. Só um exemplo. O Cano sai do Vasco por questão financeira. E o Cano foi brilhar no Fluminense. O Paulinho não veio pro Vasco por questão financeira, por decisão. Então. Por decisão do departamento de financeiro, que foi no caso do senhor Luiz Melo, está fora do nosso orçamento. Caro, Fernanda, é jogador ruim.
cara é jogador que não entrega. Se o Botafogo, por exemplo, se livra do Tiquinho, eu não tenho a mínima dúvida que se o Tiquinho for para qualquer outro clube do futebol brasileiro, ele vai deitar e rolar. Então, quando o botafoguense pensa assim, meu Deus, vou me livrar do Tiquinho. Não, Desculpa, ninguém- Só que tem algo que tem que botar na balança Não no caso do falem Everton isso. Ribeiro. Assim, é um jogador que está há muito tempo no Flamengo, é um jogador que já conquistou tudo pelo Flamengo. Será que ele ainda vai ter a mesma vontade de vencer em 2024? Ele não Essa é tem a perfil pergunta. de deixar de ser profissional, não, Vene. mas olha só, estamos falando de um ser O humano. Everton, Ele se não você tem for esse parar perfil, pra Onde eu Vene. quero pensar, chegar é o nos seguinte. últimos 5 anos, ele é o jogador mais regular do Brasil. Onde eu quero chegar é o seguinte, É o Everton o Ribeiro. fim de Não ciclo foi de esse jogadores em alguns clubes. E aí, na minha opinião, repito, o ciclo do Everton Ribeiro no Flamengo chegou ao fim. Até vi a imprensa colorada noticiando que o Internacional tem interesse. Gente, a vida é assim, Deixa eu falar uma coisa. não tem jeito. Uma coisa aqui pra gente mudar o assunto. Esse negócio de Tiquinho, outro time do Brasil, você nem... Olha, você não sou eu, Você não não. fala mais isso aqui nesse programa. Olha só, não sou eu, não. É o torcedor pedindo. A torcida do Botafogo não é está não. dividida. Dividida. Não tem que renovar, tem que renovar. Gente, vai ser a maior, desculpa o termo, vai ser a maior burrice se o Botafogo verdade. deixar o Tiquinho O sair. Tiquinho Soares é do Fogão. Tiquinho, qualquer coisa, se quiser vestir vermelho e preto, então... Você falou que o Paulinho não foi pro... Salve, salve, nação! Enfim, né, chegou o grande dia da última rodada do Brasileirão, né, a 38ª rodada aí, né, para terminar o Brasileirão e depois só voltar em 2024, né. Mas sem mais enrolação aqui, né, vamos passar a provável escalação tanto do São Paulo quanto do Flamengo aqui. Vamos começar com a provável escalação do São Paulo para esse jogo. E São Paulo vai ter alguns desfalques como Rafinha e Lucas também serão desfalques para essa partida, pelo menos isso, né. Provável escalação do São Paulo para esse jogo, né? Rafael no gol, Natan, Arbeloa, Beraldo, Caio Paulista, né? Pablo Maia, Alisson, Wellington Rato, Luciano, Juan e Erisson. Aqui é uma escalação, né, de como o São Paulo deve entrar em campo, né? O famoso aí 4-4-2, né? Vamos dizer assim, né? Conhecendo aqui como um meio atacante, vamos dizer assim, né? Já pelo lado do Flamengo, né? Sem mais essa enrolação aqui, vamos lá pelo lado do Flamengo. Vamos pegar o mapa aqui que fica melhor de observar, né? Aí. Então aqui pelo lado do Flamengo, a provável escalação do Flamengo é Rossi no gol, dupla de zaga, Fabrício Bruno e Pablo. Lembrando que o Léo Pereira está suspenso, né, pelo terceiro cartão amarelo no último jogo aí contra o Cuiabá, então ele não joga, né? Varela ganha uma nova oportunidade, né? Dá essa sequência de 2 jogos seguidos agora. E Ayrton Lucas, né? No meio de campo, Gerson, Pulgar e Arrascaeta, né? E o trio de ataque lá, como aconteceu na última partida, deve ser mantido com Cebolinha, Luiz Araújo e Pedrovski, né? Então Pedro vivendo uma boa fase aí. Obviamente que ele ficou muito tempo no banco de reserva, né? Mas continuou como titular nessa era Tite aí. E marcou mais de 30 gols nessa temporada aí, né? Então ele tá vivendo um ano de artilheiro, né? Então tem tudo para em 2024 ser melhor ainda, né? Então, essa é a provável escalação do Flamengo para esse joguinho. Lembrando que o Flamengo não tem Davi Luiz, Gabigol e Léo Pereira suspensos. Esses jogadores só voltam ano que vem, né? Então, a primeira partida do Flamengo para 2024, se eu não me engano, é dia 17 de janeiro, né? Campeonato Carioca. Então, a primeira partida, para quem já tá sentindo saudade, né? A primeira partida do Flamengo, já visando 2024, é 17 de janeiro, né? Então é isso aí. Último jogo do Flamengo aí, valendo uma vaga no G4, né? Confirmando essa vaga no G4 aí. Meu palpite é que o Flamengo vença esse jogo sim, vence. E por palpite 2-1 Flamengo. Calma aí. Tá certo assim. Não, calma aí. Assim tá certo. 2-1. São Paulo aqui e Flamengo aqui. 2-1 Flamengo. Então é isso aí. Deixe seu palpite e o seu like também ajuda demais. Tamo junto.